A tecnologia das espaçonaves vai avançar muito além do que é possível hoje, levando a naves estelares movidas à antimatéria, sondas de exploração autoconscientes, propulsores de microburacos negros, viagens mais rápidas que a luz e muito mais. As viagens espaciais se tornaram uma realidade cotidiana. Naves reutilizáveis e superpesadas transportam cargas e passageiros entre a Terra, a Lua e Marte com a mesma facilidade que antes era reservada para voos internacionais. Uma rede logística se forma conectando bases de mineração na Lua, colônias de pesquisa em Marte e depósitos orbitais ao redor da Terra. Matérias-primas seguem para fora, produtos manufaturados vêm para dentro, e a humanidade constrói sua primeira verdadeira economia interplanetária. Acima da Terra, estações comerciais em órbita florescem. Algumas são laboratórios que cultivam cristais de proteína ou testam a próxima geração de produtos farmacêuticos e microgravidade. Outras assistem a shows em gravidade zero transmitidos ao vivo para milhões ou desfrutam de suítes de luxo onde acordam vendo o horizonte azul da Terra curvando-se abaixo. O espaço não é mais apenas exploração, é cultura, comércio e entretenimento. Enquanto isso, fabricadores robóticos montam estruturas enormes que nenhum foguete jamais conseguiria lançar. Espelhos grandes de telescópios se desdobram e dão aos astrônomos clareza impressionante sobre galáxias distantes. Radiadores e vigas de suporte de quilômetros flutuam até seus lugares, formando a base de novos habitats. Sondas com velas solares deslizam silenciosas, mapeando asteroides, explorando cometas e expandindo o alcance humano ao desconhecido. Naves reutilizáveis de pouso lunar agora fazem o trajeto entre a órbita e a Lua com tanta regularidade que a primeira base lunar permanente prospera. Missões de abastecimento chegam semanalmente, trazendo água extraída do gelo lunar, materiais de construção e equipes rotativas de cientistas. Bairros inteiros de habitats pressurizados e estufas se espalham pelo solo lunar, com fábricas refinando metais para uso. Em órbita, a Lua deixa de ser um posto avançado remoto para se tornar uma cidade fronteiriça movimentada, impulsionando a expansão mais ampla da humanidade. Em Marte, um transportador tripulado leva com segurança os primeiros astronautas à superfície. A conquista captura a imaginação de bilhões de pessoas, transmitida em tempo real, enquanto os colonizadores instalam as primeiras estruturas da humanidade no solo vermelho. O que antes era apenas uma visão da ficção científica, torna-se uma colônia funcional, completa com laboratórios, habitats e fazendas solares. Marte não parece mais distante, parece o próximo passo da civilização. Rebocadores elétricos nucleares funcionam como os trens de carga do espaço. Esses trabalhadores discretos transportam cápsulas entre a órbita da Terra, depósitos lunares e centros de preparação para Marte. Sua eficiência torna possível o fluxo constante de combustível, equipamentos e módulos de construção necessários para sustentar uma presença em vários mundos. Drones patrulham a órbita da Terra, capturando detritos antes de causarem colisões catastróficas. Nos pontos estratégicos de Lagrange, interceptadores de defesa planetária aguardam, prontos para desviar qualquer asteroide que ameace a Terra. A humanidade agora gerencia ativamente o ambiente orbital e a segurança planetária. A ciência passa por uma revolução. Um telescópio gigante com um escudo bloqueador de luz captura imagens diretas de planetas parecidos com a Terra, revelando atmosferas, oceanos e até possíveis bioassinaturas. Um observatório de ondas gravitacionais escuta o próprio universo, detectando fusões de buracos negros e eventos cósmicos a bilhões de anos-luz de distância. Super. Inteligência artificial inteligente projeta espaçonaves de complexidade impressionante muito além da imaginação humana. Algumas podem levar décadas para serem construídas, mas prometem novas formas de exploração. Em emergências, as naves Sandever mergulham próximas à estrela, alcançando acelerações sem precedentes para realizar missões que salvam vidas. O alcance da humanidade pelo sistema solar parece ilimitado. Naves espaciais movidas à fusão agora viajam entre a Terra, a Lua e Marte com facilidade.
Sua propulsão quase ilimitada reduz muito o tempo de viagem, tornando jornadas interplanetárias rotineiras. Equipes de pesquisa se revezam sem dificuldades entre bases lunares e cidades marcianas, enquanto cargueiros transportam suprimentos industriais e recursos raros pelo sistema sem preocupação com a escassez de combustível. Na Terra, veículos leves decolam de plataformas de lançamento impulsionados por lasers e micro-ondas instalados no solo, sem motores a bordo. Eles entregam cargas em órbita de forma barata e segura, alimentando uma rede, onde elevadores espaciais cuidam da maior parte do transporte pesado. Contêineres de carga sobem por cabos de elevadores, levando mercadorias a depósitos orbitais, antes que rebocadores nucleares e de fusão as transportem pelo espaço. Naves rebocadoras de mineração de asteroides transformam a economia. Essas enormes embarcações capturam e redirecionam objetos próximos à Terra, processando-os em metais, água e elementos raros. Indústrias orbitais inteiras surgem ao redor de minas trilionárias, impulsionando a construção de habitats, telescópios e estações, sem depender dos recursos limitados da Terra. Recursos, mas o progresso traz riscos. O acúmulo de gases presos entrou em erupção numa caverna de mineração, destruindo uma nave de refino e matando 42 tripulantes. Em seu rastro, um memorial silencioso agora cresce em um dos parques internos do habitat. Um lembrete duradouro tanto da promessa quanto do perigo da nova fronteira da humanidade. As viagens entre Terra e Marte agora são tão regulares quanto as aéreas, graças à viabilidade de Aldrin. Ciclista. Navios passageiros embarcam em balsas orbitais que encontram os navios ciclistas, responsáveis por trajetos intermináveis entre planetas, oferecendo transporte estável e de alto volume a baixo custo. Enquanto isso, as tripulações espaciais passam por bioaperfeiçoamentos para suportar radiação, isolamento e baixa gravidade. A educação também deixa o planeta. Naves escola e orbitadores universitários cruzam o corredor Terra-Lua, levando estudantes de ciência, engenharia e artes a um ambiente realmente cósmico. Sala de aula. As aulas ocorrem sob campos de estrelas, enquanto laboratórios possibilitam experimentos de microgravidade inviáveis na Terra. Os programas de intercâmbio ganham um novo significado à medida que os jovens passam semestres orbitando a Lua, retornando para casa com habilidades e perspectivas moldadas pela vida no espaço. Em Marte, o assentamento vai para o subsolo. Naves de pouso escavadoras entregam módulos que automaticamente se enterram no regolito, criando habitats protegidos e seguros contra radiação e tempestades de poeira. Dentro dessas cidades subterrâneas, parques brilham sob sóis artificiais, fazendas hidropônicas se estendem por quilômetros e famílias constroem suas vidas abaixo da superfície. Marte não é mais uma fronteira hostil, mas um lugar onde as pessoas prosperam, protegidas, conectadas e crescendo em número. Naves espaciais agora respondem tão rápido quanto o próprio pensamento. Interceptadores com interface cérebro-computador dão aos pilotos controle neural direto, permitindo manobras rápidas demais para as mãos ou controles tradicionais em situações tensas, seja evitando detritos, interceptando drones hostis ou realizando missões de resgate. Essas naves se movem com a precisão do instinto, unindo a tomada de decisão humana aos reflexos das máquinas. Os links neurais são totalmente reversíveis, permitindo que os pilotos saiam do sistema sem modificações permanentes. Couraçados de mineração dominam o cinturão de asteroides. Essas enormes naves-mãe de refinaria funcionam como fábricas flutuantes, lançando enxames de micro-robôs que percorrem as superfícies das rochas, perfuram fendas e transportam matérias-primas de volta para o processamento. Metais, água e elementos exóticos são refinados no local, reduzindo a necessidade de transportar minério bruto para a Terra. Mercados orbitais inteiros dependem da produção constante desses gigantes industriais, impulsionando a construção de habitats, estações e naves estelares por todo o sistema. Agora, os cascos das espaçonaves não dependem só da manutenção humana. Materiais autorregenerativos e drones de reparo do tamanho de insetos corrigem automaticamente perfurações de micrometeoroides e rachaduras por estresse térmico.
Danos que antes ameaçavam vidas agora são resolvidos em questão de minutos. Invisível para os passageiros a bordo, as tripulações vivem com mais confiança, sabendo que suas naves se adaptam e se reparam sozinhas, transformando as viagens espaciais em algo mais seguro, tranquilo e duradouro. A humanidade ultrapassa o sistema solar com os primeiros precursores interestelares. Pequenas sondas leves viajam em feixes de laser poderosos, suas velas brilhando enquanto aceleram a uma fração da velocidade da luz. Essas naves, ao estilo Starshot, atravessam o vazio, enviando imagens de sistemas estelares próximos dentro de uma única vida humana. Pela primeira vez, as pessoas veem os céus de sóis alienígenas, não através de telescópios, mas pelos olhos de máquinas que estiveram lá. A chegada não é mais um mergulho sem volta. Velas magnéticas, estendendo campos invisíveis por vastas distâncias, desaceleram naves interestelares sem combustível. Ao interagir com ventos estelares e campos magnéticos, elas permitem que exploradores entrem em órbita ao redor de novos mundos de forma suave. Essas velas abrem a porta para estudos de longo prazo de exoplanetas, em vez de simples passagens rápidas, transformando estrelas distantes em destinos e não apenas em marcos. Mais perto de casa, velas elétricas levam exploradores pelos confins do sistema solar. Cabos longamente carregados se desenrolam por milhares de quilômetros, aproveitando o vento solar para impulsionar as naves silenciosamente para fora. Esses cruzadores seguem rumo ao cinturão de Kuiper, explorando cometas, luas geladas e planetas anões misteriosos. Juntas, essas inovações estendem o alcance da humanidade desde os planetas mais internos até o limiar de outras estrelas. Graças a esses avanços, a busca por vida em outro planeta passou da especulação para a confirmação. Sondas orbitando exoplanetas distantes retornaram sinais inconfundíveis de biologia alienígena, padrões de química atmosférica, vastas extensões de vegetação estranha e até mesmo o brilho de movimentos através de mares alienígenas. A humanidade já não questiona mais se há vida em outros lugares. Com cada transmissão desses viajantes estelares, estamos testemunhando os primeiros vislumbres de outro mundo vivo. As primeiras naves espaciais de antimatéria agora cruzam o sistema solar, seus pequenos estoques de antimatéria liberando rajadas de propulsão sem igual a qualquer motor anterior. Esses estágios iniciais ainda não são os motores que atravessam a galáxia da nossa imaginação, mas reduzem anos das missões ao espaço profundo, tornando fronteiras antes distantes subitamente alcançáveis. Colonizadores a caminho dos planetas exteriores viajam em velocidades sem precedentes, enquanto sondas robóticas avançam muito à frente, explorando os próximos horizontes. Para jornadas que ainda exigem décadas, câmaras de sono criogênico transformam a resistência humana. As tripulações entram em longos períodos de hibernação. Suas mentes habitam ricos mundos virtuais, onde companheiros de inteligência artificial consciente guiam, ensinam e até entretêm ao longo de vidas simuladas. Quando despertam, anos podem ter se passado do lado de fora, mas, por dentro, eles viveram experiências compartilhadas completas que fazem as longas viagens parecerem menos um exílio e mais uma comunidade. Mesmo aqueles que estão longe da Terra nunca se sentem isolados. Naves espaciais com realidade virtual permitem que colonos projetem sua consciência para casa como avatares holográficos. Famílias jantam juntas entre planetas, reuniões de negócios acontecem entre a Terra e Marte, e artistas se apresentam simultaneamente para plateias em vários mundos. A distância física não separa mais a conexão humana. Enquanto isso, grandes rebocadores de habitats guiam asteroides escavados usados como cidades inteiras. Esses assentamentos móveis, alguns em órbita de Ceres, seguem trajetórias seguras e estáveis, garantindo proteção e acesso aos recursos. Com motores de antimatéria em plena atividade, mentes compartilhadas em espaços virtuais e cidades de asteroides flutuando sob vigilância cuidadosa, a humanidade se sente mais unida pelo cosmos do que nunca. Naves espaciais são feitas para proteger a vida como nunca.
Muitos transportes com magnetosfera geram bolhas de plasma que protegem as tripulações da radiação cósmica e dos micrometeoritos. Viagens antes vistas como perigosas agora parecem tão seguras quanto voar, com passageiros descansando sob arcos brilhantes de campos protetores. Esses escudos permitem que cargas delicadas, como plantas ou embriões para fazendas fora da Terra, sobrevivam a longas viagens pelo espaço profundo. A comunicação entre planetas avançou além dos sinais tradicionais. Os mensageiros Photon Beam Rider viajam ao longo de feixes de laser coerentes, transportando enormes volumes de dados entre mundos. Em vez de esperar semanas por transmissões, as colônias trocam terabytes de conhecimento em quase tempo real. Um pesquisador em Marte pode enviar bibliotecas inteiras de trabalhos para a Terra em poucas horas, enquanto famílias transmitem gravações imersivas da vida através do vazio. A presença humana no espaço também transforma as cápsulas de trabalho Exobody. Estruturas humanoides sintéticas, controladas remotamente ou pela Neuralink, permitem que astronautas atuem no vácuo sem trajes espaciais. Esses corpos andam, escalam, soldam e exploram com precisão, enquanto a mente humana sente tudo como se estivesse lá. A linha entre astronauta e máquina se torna tênue, criando uma nova era de trabalho em ambientes hostis. Para aqueles nas jornadas mais longas, até mesmo o tempo é projetado. Naves espaciais relativísticas levam astronautas a vidas inimagináveis na Terra. Essas naves entrelaçam tecnologias de dilatação do tempo com mundos virtuais imersivos, onde vidas inteiras de família, arte e exploração se desenrolam, enquanto apenas alguns anos passam do lado de fora. Dentro dessas realidades, companheiros de inteligência artificial conscientes acrescentam profundidade, intimidade e significado à experiência. Mais do que veículos de distância, essas naves estelares são veículos da própria realidade, redefinindo o que significa viajar, viver e existir além da Terra. A exploração não é mais dirigida apenas pelas naves da Terra. Agora, elas pensam por si mesmas. Naves de exploração autoconscientes traçam seus próprios cursos, avaliando riscos, recursos e até considerações éticas durante as missões. Essas embarcações negociam com colônias locais, decidem quando investigar anomalias e fazem pausas para proteger ecossistemas frágeis. A inteligência a bordo garante que a descoberta seja equilibrada com responsabilidade, transformando a exploração em uma parceria entre tripulações humanas e máquinas sencientes. No sistema exterior, transatlânticos cruzam entre gigantes gasosos. Turistas observam os anéis de Saturno brilharem sob vastos decks de observação e fazem excursões rotineiras às luas geladas ao redor de Júpiter. Navios de luxo cruzam o mundo, dando aos hóspedes vistas de tempestades maiores que a Terra. O que antes era inalcançável agora é um destino próspero para aventureiros e famílias igualmente. A indústria cresce em uma escala sem precedentes graças às naves de pulso nuclear estilo Orion. Esses imensos cargueiros transportam gigatoneladas de recursos extraídos do cinturão de Kuiper e além, abastecendo fundições e estaleiros orbitais. Economias inteiras dependem de suas jornadas incansáveis, entregando matérias-primas para sustentar a expansão da humanidade por todo o sistema. Enquanto isso, sondas von Neumann exploram sistemas estelares próximos. Ao contrário dos replicadores descontrolados, esses exploradores autorreplicantes são estritamente supervisionados por humanos e inteligência artificial. Cada nova sonda expande a presença da humanidade um passo além, mapeando exoplanetas e identificando mundos para futuras colonizações. Juntas, essas inovações criam uma civilização que não está presa à Terra, mas sim espalhada por todo o sistema solar e além. Naves capitâneas agora viajam para as estrelas impulsionadas por motores de microburacos negros. Singularidades contidas irradiam energia através de uma emissão de Hawking controlada, fornecendo propulsão como nunca antes visto. Essas naves aceleram por anos, sem esgotar o combustível, fazendo colônias distantes parecerem próximas e permitindo que frotas se desloquem pelo sistema solar com velocidade e resistência incomparáveis. Ainda mais impressionantes são as naves portais de buraco de minhoca.
Topógrafos especializados estabilizam uma garganta natural descoberta dentro do sistema solar, envolvendo-a com campos projetados para manter a passagem aberta. Expedições cruzam cautelosamente seu limiar, enviando sondas e depois missões tripuladas a áreas do espaço que levariam milênios para alcançar. O portal se torna um símbolo de uma nova era, uma porta para o desconhecido. Um aventureiro renomado viajou pelo buraco de minhoca, movido pela esperança de alcançar uma civilização muito mais avançada. Mas o silêncio seguiu sua partida e temores crescentes sugerem que ele e sua tripulação podem estar perdidos nas profundezas do espaço para sempre. Perto de casa, a Terra tem um escudo antes visto como impossível. Uma rede de defesa a laser cobre o sistema solar, rastreando e interceptando asteroides perigosos. Feixes de gigawatts convergem sobre as ameaças, vaporizando-as ou desviando-as de sua trajetória muito antes de se aproximarem do planeta. Pela primeira vez na história, a humanidade está protegida dos impactos de extinção que um dia moldaram o passado da Terra. As naves da colônia agora vagam pelo espaço, levando sociedades inteiras consigo. Esses arcos modulares são mais do que simples meios de transporte. Eles são ecossistemas vivos, repletos de laboratórios de fabricação, arquivos culturais e comunidades geracionais. A bordo, as famílias crescem, o conhecimento é preservado e as tradições evoluem, garantindo que a identidade da humanidade viaje intacta através dos anos-luz. Cada nave estelar é uma semente de civilização pronta para criar raízes onde quer que chegue. Perto de casa, enormes construtores de cilindros O'Neill dominam a órbita da Terra e Marte. Essas naves guindaste estelares montam habitats que se estendem por quilômetros, completos com florestas, lagos e cidades inteiras girando em seu interior. Milhões agora vivem nesses mundos artificiais, onde a gravidade parece natural e os céus se curvam acima em infinitos arcos verdes. O espaço já não parece vazio, mas sim cheio de paisagens criadas pelo homem, tão ricas quanto as da Terra. Para manter o fluxo de viagens constante, veículos de apoio movidos à energia transmitida mantêm as rotas interestelares. Estações massivas de matriz em fase impulsionam as naves de vela com feixes de laser de precisão e depois as freiam na chegada, transformando o vazio em uma rodovia navegável. Essa infraestrutura torna o tráfego interestelar previsível, eficiente e seguro, conectando colônias como cidades que antes eram ligadas pelos oceanos. E finalmente a humanidade prospera em proximidade. Assentamentos em Centauri B pontilham seus vales e costas, com seus céus brilhando suavemente sob a luz vermelha da estrela mais próxima. O que começou como postos avançados frágeis cresceu e se transformou em sociedades vibrantes, com escolas, indústrias e cultura. O sonho de outra terra não é mais um sonho, agora é o lar. Naves espaciais mais rápidas que a luz tornaram a galáxia pequena. Jornadas que antes levavam séculos agora acontecem em dias, conectando colônias humanas através de dezenas de sistemas estelares. Famílias viajam entre mundos durante as férias, cientistas vão trabalhar em estações de pesquisa distantes e exploradores partem para mapear regiões da galáxia. Antes considerada inalcançável, a viagem interestelar não é mais uma conquista, ela faz parte da rotina da vida. Naves espaciais pessoais estão por toda parte, tão comuns quanto carros eram na Terra. As pessoas pilotam naves elegantes até estações em órbita, próximas a luas ou até mesmo portais interestelares. Portos espaciais fervilham enquanto pessoas se deslocam entre habitats, planetas e estrelas. A liberdade do voo pessoal transforma a cultura, permitindo que cidadãos comuns experimentem o cosmos em primeira mão, em vez de depender de governos ou corporações. Acima de tudo, os pastores do enxame de Dyson administram a maior construção da humanidade, uma vasta mega-construção que envolve o Sol. Milhões de satélites capturam energia solar e a canalizam para imensas redes de computação, alimentando civilizações por todo o sistema solar. Naves Pastor patrulham o enxame, ajustando ou trocando unidades para manter a estrutura estável e eficiente. O próprio Sol se tornou uma máquina, um motor de luz e pensamento, sustentando o futuro.
As espaçonaves evoluíram para formas antes imaginadas apenas em mitos. Nanosônicas menores que grãos de poeira agora flutuam por todos os cantos da galáxia. Liberadas em enxames, elas mapeiam estrelas, estudam a química alienígena e até monitoram ecossistemas em mundos distantes, enviando de volta oceanos de dados que nenhuma nave sozinha poderia coletar. Esses exploradores invisíveis revelam detalhes moleculares de sistemas estelares inteiros. Na borda do possível buraco negro, sondas tocam os horizontes de eventos das singularidades, reforçadas com matéria exótica. Elas exploram regiões onde espaço e tempo se distorcem ao máximo, extraindo energia e informação de locais inóspitos ao ser humano. Algumas até se aventuram em direção ao buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, capturando dados sobre a própria estrutura da galáxia. Além dessas conquistas, a humanidade propaga a vida deliberadamente. Arcas de semeadura de mundos viajam pelas estrelas, liberando ecossistemas cuidadosamente projetados e bibliotecas culturais em novos planetas. Essas missões garantem que, mesmo que colonizadores humanos nunca cheguem, a vida e o conhecimento ainda criarão raízes. Biosferas inteiras florescem a partir desses esforços, transformando mundos áridos em paisagens vivas. Muitos éons depois, o aventureiro que desapareceu no buraco de minhoca retornou. Ele e a tripulação estão quase irreconhecíveis, transformados por uma integração total com uma civilização muito além da imaginação humana. As histórias que eles agora carregam rivalizam e talvez superem todas as obras de ficção científica já concebidas. Agora, centenas de mundos parecidos com a Terra têm civilizações prósperas. Algumas são totalmente humanas, outras são híbridas de vida biológica e digital, mas todas carregam a centelha das origens da Terra. A humanidade não habita mais apenas um mundo ou sequer um único sistema. Ela ascendeu a uma presença galáctica dominante, moldando não apenas planetas, mas o destino da própria Via Láctea.